mais uma aula de ciências com o professor Pedro. Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao estudo da classificação dos seres vivos. Na aula anterior, nós vimos que Aristóteles foi um dos primeiros a tentar classificar os seres vivos em dois grandes grupos. O grupo dos animais com sangue, que seriam os superiores, e os animais sem sangue, os inferiores. Mas já Calvo Linneu, muito tempo depois, classificou os seres vivos em 7 grandes grupos. O dos reinos, ou dos filos, ou das classes, ordens, gênero, família e espécie, viu, pessoal? Foi nesses grupos que Calvo Linneu tentou classificar os seres vivos. Mas dentro desses grupos, existiam outros grupos com características semelhantes, viu, pessoal? Na aula de hoje, vamos estudar como é que pode ser classificado os seres vivos nesses grupos, viu, pessoal? Primeiramente, os grupos são os seguintes: o grupo dos reinos, dos filos, classes, ordens, família, gênero e espécie, viu, pessoal? Nós sabemos também que, já comentei na aula anterior, que dentro desses grupos surgiram algumas ramificações e também alguns subgrupos dentro deles, como subespécie, subfamília, subordem, subclasse e vários outros. Mas não vamos adentrar nesses subgrupos dentro desses maiores, viu, pessoal? Primeiramente, temos 5 grandes grupos, que seriam o grupo dos reinos, em que são os reinos Monera, reino Protista, reino Plântia, reino Fungi e reino Animalia. Reino Monera é o reino das bactérias, em que todas as bactérias estariam nesse reino. Reino Protista, protozoários. Reino Plântias, as plantas. Reino Fungi, os fungos. Reino Animalia, os animais. Então, no caso, existem esses 5 grandes reinos que englobam todos os seres vivos. Dentro desses reinos, existem algumas ramificações. E no caso, dentro dos reinos animais, que é um grupo dos animais, existem umas ramificações, que é o grupo dos chordatas. Então, esse grupo dos chordatas é chamado de filo. Então, filo é um grupo, uma ramificação dos reinos. Então, no caso, um reino é dividido em várias ramificações, em vários grupos semelhantes, que um deles é o chordata. Dentro do chordata existe outro grupo, que é o vertebrata, os vertebrados, viu, pessoal? Então, no caso, reino, tem os reinos separam em alguns grupos, que são os filos. Dentro dos filos, existem alguns grupos que são os subfilos, como por exemplo os vertebrados. São os grupos dos vertebrados. Dentro desse grupo, existem outras ramificações, que são grupos menores ainda, que são as classes. Como exemplo, a classe dos mamárias, dos mamíferos, viu, pessoal? Dentro da classe dos mamíferos, tem outras ramificações, como por exemplo, os primatas. Os primatas é conhecido como uma ordem dos primatas, são ramificações das classes. Dentro da ordem tem outras ramificações, as famílias dos hominídeos. Hominídeos é um pequeno grupo dos primatas, viu, pessoal? Dentro da família dos hominídeos temos o gênero Homo. Dentro do gênero Homo tem a espécie Sapiens, viu, pessoal? O que é que significa isso aqui, ó? Animalia, chordata, mamália, primata, hominídea, Homo e Homo sapiens. Como o ser humano pode ser classificado a partir de suas características, viu, pessoal? Algumas características tipo reino. O ser humano é um animal, então ele é considerado animal pela sua classificação. Então ele é do reino Animalia. Ele é do filo chordata porque possui algumas características, como a célula é protegida através de uma membrana e outras características que transformam ele em chordata.
dentro do chordata tem outro grupo que é dos vertebrados, dos não vertebrados e vários outros grupos. Então, o ser humano é um ser vertebrado. Então, ele está no filo vertebrata. Classe: o ser humano é mamífero. Então, ele está no conjunto dos mamália. Tem outros grupos dos não mamálias, dos que põem ovo e vários outros grupos. Então, são características semelhantes que o ser humano está incluído e são classificados. O ser humano é um primata, então ele é da ordem dos primatas. Ele é hominídeo, ele é homo e homo sapiens na espécie. Viu, pessoal? Nós sabemos que o ser humano não está mais na espécie, mas está numa subespécie agora, que é uma chamada de Homo sapiens sapiens. Nós já estamos evoluídos a partir de algumas características científicas, viu, pessoal? Espero que tenham entendido. Até a próxima.